Boa noite, meu nome é Pedro, sou conhecido como Jesus e hoje eu vim explicar um pouco sobre o consumismo e vou abordar ele em um outro assunto. Esse outro assunto quando eu estiver falando deles, vocês já vão entender. Primeiro, eu vou dar um leve resumo sobre o que seria o consumismo. Consumismo é a compra de algo sem a necessidade e também a compra exacerbada. Vamos supor, vamos dar um exemplo na questão de comida. Quando você compra um pão, tem só você na sua casa, vamos supor, você mora sozinho. Você compra o seu pão, beleza. 2 pães, beleza, você pode ser alguém que come 2 pães, 3. Agora você compra 7 pães, 10, 15, entende? Não tem a necessidade, você só está fazendo uma compra exacerbada. E você provavelmente não vai acabar consumindo aquilo no mesmo dia. Agora vamos jogar para uma outra área. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu comprei esse quadro aqui em 2023, no meio de 2023. Pô, ele vem de um anime que eu gosto, eu curto, mas eu não tive a necessidade de ter um quadro. Eu não tenho necessidade de ter um quadro. Eu só comprei por comprar, porque eu achei bonito. E acaba que, na verdade, eu nunca pendurei esse quadro em algum lugar, sabe? Nunca coloquei uma moldura de verdade. Eu deixava no meu guarda-roupa, deixava ele lá, quando eu abri o guarda-roupa olhava, tudo mais. Perdeu até a cor do quadro, pra vocês terem noção. Mas eu não tive a necessidade. Vamos supor, se eu fosse um próprio artista, um pintor, tudo bem, eu teria necessidade de ter um quadro, de ter vários quadros, na verdade, coleções, porque eu analisaria quadros e seria o meu trabalho, entende? É a minha necessidade eu ter. Mas já que eu sou só uma pessoa normal, se fosse realmente um quadro que me atraísse muito, que vou colocar em um lugar de trabalho, tudo bem, mas foi só por comprar. Um outro exemplo. Uma pessoa que já tem 2 pares de tênis, quando ela compra o terceiro, às vezes tem uma necessidade. Vamos supor, ela tem 2 tênis sociais e ela vai começar a fazer academia, vai começar a fazer algum esporte. Tudo bem, ela tem uma necessidade de ter o terceiro par. Agora, uma pessoa que já tem os 2 pares, ela tem um social, um de esporte, fazer alguma coisa. Pra que ela vai comprar o terceiro? Ela vai comprar só pra comprar? Achei bonito, vou comprar. Aí ela vai lá e compra. Aí 3 meses depois, 4 meses depois, ela compra o 4º par de tênis. Não tem necessidade. É uma compra só por comprar. Isso quando ela não compra 2 pares de uma vez. Entende? Agora, se você pegar alguém que tem um par de tênis, tem um chinelo, aí tudo bem. Você vai colocar, essa pessoa vai comprar mais um par de tênis e é na necessidade dela. Porque ela já tem pouco e agora, hoje em dia, no nosso mundo, é importante uma pessoa ter um tênis, um sapato. Ter 2 pares é o certo hoje em dia, porque você vai fazer uma coisa mais social, talvez no seu trabalho, e o outro, sei lá, se você for sair, às vezes se divertir, ou fazer algum esporte, alguma coisa, entende? Você não pode utilizar o mesmo, que você vai acabar desgastando mais ele ainda. Enfim, não vou me deixar levar muito por esse assunto. Acho que vocês entenderam o que seria o consumismo no caso. Seria a melhor definição: a compra de algo sem a necessidade. Você não tem necessidade. A partir do momento que você compra, você está sendo consumista. O último exemplo que eu vou dar seriam até os famosos. Muitos famosos têm pilhas e pilhas de roupas e eles acabam utilizando uma. Não tem necessidade, sabe? É muito material, é muita coisa feita para simplesmente não ser utilizado. Bom, agora eu vou trazer o consumismo para essa outra área que eu falei que eu iria trazer. Essa outra área é a arte, mas não é a arte em si, é uma parte da arte, é o cinema. Bom, muita gente pensa, como que eu vou me tornar consumista com o cinema? É algo estranho, mas é possível. Bom, antes vamos dar uma esclarecida. O cinema, hoje em dia, ele é meio que controlado por 3 produtoras.
a Disney, a Marvel e a Netflix. Se você for reparar muito bem nos lançamentos delas, e principalmente na Netflix, normalmente são filmes de adolescentes, de escola que sofre bullying, acontece alguma coisa, comédia, que sempre dá muito certo, alguma coisa de herói, superpoder, entende? É o mesmo tema sempre. E aí você se pergunta, mas por que sempre isso? Bom, tem dois autores, dois escritores, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Eu não lembro exatamente o livro, eu tenho uma anotação aqui, eu vou dar uma olhada. A Dialética do Esclarecimento e a Indústria Cultural Iluminação como Engano de Massa. Nesses dois livros, esses escritores demonstram uma coisa que muita gente não conhece, que é a indústria cultural, que é como eles chamam essas grandes produtoras. A indústria cultural, ela produz uma cultura nova. Como assim? Você vai assistir sempre do mesmo pelo mesmo. Um exemplo, o que eu citei, vamos pegar a comédia. Você sempre foi um grande fã de Divertidamente. Não, Divertidamente não. Gente Grande. Errei. E aí, você assistiu um, aí você assistiu dois. Bom, são filmes antigos, né? Mas aí, provavelmente vai, se eu não me engano, vai sair o terceiro. E tem outros filmes de comédia que utilizam os mesmos atores e tem praticamente a mesma história, o mesmo enredo, só que em um filme diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Essa indústria cultural, ela pega algo que já deu certo e replica. Replica e replica. Assim, ela vai criando um gosto entre as pessoas, repetindo o que já deu certo. Talvez essas coisas não vão dar mais certo, mas ainda assim elas vão ter um lucro. A indústria cultural vai ter um lucro. Então elas continuam repetindo. E a indústria cultural sempre visa obter lucro, em qualquer momento. E aí você se pergunta, mas eu ainda não estou entendendo muito bem como que isso me faz ser consumista. Bom, se a cada ano a Marvel, a Disney, a Netflix, é bem possível, a Netflix ela não lança filme no cinema, mas ainda assim você tem que pagar o serviço de streaming. Como que eu tô sendo consumista? É que muita gente não para pra perceber, mas foi a mesma pegada do meu quadro. Quando lança um filme de algo que você gosta, às vezes você compra um boné, uma camiseta, por exemplo, uma bermuda, um tênis, sabe? Muitas vezes nos filmes tem marcas de carro. É muito comum em uma cena de perseguição de filme de suspense, de drama, ter uma BMW, um Audi. Você nem repara, mas o seu subconsciente está reparando lá. E aí você vai ser influenciado a comprar certa coisa. Só corrigindo aqui o que o Jesus falou, os dois autores, aqueles dois autores, eles vão falar, na verdade, que nós passamos a ser consumidores da arte e a gente não trata ela mais como algo reflexivo, né? Eles vão falar basicamente que ao invés de a gente assistir algum filme ou ler um livro para aprender algo, para refletir sobre algo, a gente na verdade vai estar consumindo aquilo como a gente consome qualquer outra coisa. Isso é dos fatores da padronização de gosto, né, da indústria cultural também. Isso que ele falou também é verdade. As empresas elas vendem muito através de filmes, né, com propagandas através de filmes. Mas a questão aqui é que, para além disso, a gente está consumindo os filmes. A gente deixou de refletir sobre eles e está somente consumindo eles, ao invés de refletir em cima deles, né? Então,
Mais do que consumir os produtos que um filme nos oferece, nós consumimos o filme em si. Bom, agora que eu dou uma explicada, eu vou falar um pouco mais, voltar agora para indústria cultural. A indústria cultural, ela faz uma coisa que é a padronização de gosto. Todo mundo acha que o gosto é individual, mas ele sempre é coletivo. Por quê? Aqui eu tenho até uma explicaçãozinha, eu vou dar uma lida aqui. Qualquer coisa, Gustavo, faz uma edição aí, né? Meu editor. Bom, voltei. O gosto, ele é coletivo e não individual, porque o nosso gosto vem do mundo. E no mundo, a gente não vive sozinho. A gente vive em coletivo, com a sociedade, as outras pessoas. Então, a gente desenvolve nosso gosto de acordo com outras pessoas. Vamos supor, a comida. Às vezes eu não gosto tanto de uma comida, um bolo, mas eu começo a conviver com tanta gente que gosta daquele bolo, que eu vou começar a gostar. Às vezes eu não gosto... Um próprio exemplo meu. Eu não gostava de bife de fígado. Claro, é uma coisa que é comum. Mas de tanto conviver, de tanto ter gente falando, de tanto ter gente falando o quão bem faz, sabe, eu comecei a gostar. E hoje em dia me faz bem. E eu como. Resumindo, o meu gosto foi padronizado de acordo com outras pessoas. Aí você traz para a indústria cultural. Eles pegam e começam a replicar isso com filmes, com séries, com livros. Muita gente nem percebe. É que eu tava abordando muito cinema. Mas até em livros isso é feito, sabe? Se você for pegar, é sempre a mesma coisa. Em jogos, quantos Souls-likes não saíram no mesmo ano depois que Dark Souls começou a dar certo? Principalmente Elden Ring. Bom, podemos citar também Mario, né? Aquela pegada do estilo de Mario. Bom, é isso. Essa seria a padronização de gosto. E voltando a dizer, sempre a indústria cultural visa o lucro. Ela vai sempre padronizar o seu gosto de acordo com outras pessoas no coletivo, esperando para que muitas pessoas vão lá e gastem dinheiro para que ela lucre. Bom, os filmes que têm padronização de gosto são conhecidos como filmes massificados. Mas nem todos os filmes massificados são ruins. O exemplo seria Planeta dos Macacos. Bom, na minha opinião, um dos melhores filmes já lançados. Toda a trilogia são muito bons. Todos os filmes são perfeitos. Mas, ainda assim, é um filme massificado. E o que está acontecendo agora? Vai lançar um novo Planeta dos Macacos. Então só repetindo a mesma fórmula, porque já perceberam que deram certos. Foi um filme massificado que deu certo e vão repetir a fórmula. E provavelmente pode dar certo. 50-50 é probabilidade. Mas ainda assim, eu imagino que esse novo filme vai dar errado. Entende? Nem tudo que é massificado é ruim. Mas tem uma pequena porcentagem mínima, de que vai dar certo. E a maior parte é sempre negativa. Bom, agora que eu já citei os filmes massificados, eu tenho uma crítica a dizer. Se você for parar para observar, todos esses filmes massificados, onde eles são produzidos? United States. Se você for parar para ver, a maioria vem de Hollywood. Se você for realmente observar a fundo, for se questionar tudo mais, vamos pegar o exemplo dos filmes da Marvel. Muita gente assiste filme de herói, filme massificado. A Marvel lançou um filme bom desde 2019, 2020. Sabe? É muito difícil lançar alguma coisa boa. Mas quem sempre assiste, quem sempre tem esse gosto padronizado, não quer reparar, é que, vamos pegar o exemplo aqui do Brasil. Essas pessoas não gostam dos filmes nacionais. É muito difícil ter alguém que goste de filme nacional. Porque se a pessoa gosta de filme nacional, vai ser muito difícil ela gostar de um filme massificado de um outro país. Vamos supor um hollywoodiano. Quem gosta dos filmes de Hollywood
é muito difícil que goste dos filmes nacionais do Brasil. Na verdade, não, né? Uma pessoa que assiste filmes nacionais, ela pode sim gostar dos filmes mais massificados, assim como uma pessoa que assiste filmes massificados também pode gostar do cinema nacional. A questão está justamente em, em saber que existem mais coisas do que a gente costuma assistir, né? Que existe mais filmes do que filmes da Marvel, mais filmes do que os filmes americanos, né? Então, uma pessoa que assiste a filmes nacionais, ela pode sim gostar de filmes americanos e vice-versa, né? É só entender que existem várias coisas no mundo e que se a gente ficar preso em só uma, né, que no caso é o cinema mais massificado, o cinema americano, a gente vai perder muita coisa, né? Muitas obras boas. Se você for pegar pra ver, muita gente que fala que conhece os filmes brasileiros, conhece Tropa de Elite 1, 2, Os Farofeiros e Cidade de Deus. Sabe, não conhece outros filmes. E aí, isso, sabe, até mesmo esses 4 filmes acabam massificando gostos, fazendo que as pessoas só conheçam esses 4. Ninguém pesquisa mais a fundo. Não estou dizendo que isso é culpa de Hollywood, não estou dizendo que isso é culpa do United States, lá dos americanos, né? Porém, de certa forma, é. Não estou acusando ninguém. Agora, só para finalizar, eu falei sobre influência, né? Minha garganta tá começando a ficar ruim, perdão. Falei sobre a influência da Marvel, da Disney e da Netflix. Porém, agora eu vou citar influenciadores, pessoas, não empresas. Como eu estou dizendo sobre cinema, eu vou falar sobre 2 pessoas. 2. O Arthur Tuoto e o Felipe Leão. Esses 2 são críticos de cinema, professores, e os 2 têm canal no YouTube, onde eles falam bastante sobre filosofia, cinema e a arte em si, a história em si do cinema, sabe? Lá eles ensinam muito, sempre, e eles sempre te influenciam de uma maneira boa, sabe? A não entrar nessa linha de raciocínio, de seguir o mesmo, e ter uma mente muito padronizada, um gosto muito padronizado, sabe? Que é o que a indústria cultural quer. Eles te ensinam a pensar fora da caixa, ter o seu próprio pensamento, que é o que acaba que as pessoas não têm. Por isso que eu tô citando esses 2. E aí, o Arthur Tuoto, ele faz lives, onde nessas lives ele comenta sobre filmes, conversa com as pessoas. Por isso eu tô recomendando esses 2 e falando deles. Porque ao invés de ser uma influência ruim, eles são influenciadores que tentam te passar o lado bom das coisas, sabe? Tentam analisar filmes, te mostrar filmes. E não necessariamente você tem que concordar com a opinião deles sobre algum filme. Você, com o canal deles, tem a sua própria opinião. Eles te ensinam a ter a própria opinião, a não ficar só focado no deles. Porque senão tudo que eu disse vai cair vai cair em cima deles, e aí seria sobre os críticos de cinema e tudo mais, só que não tem muito a ver com consumismo. Então não vou não vou explicar mais coisa porque não tem muita necessidade. Porém, esses 2 são influenciadores, te influenciam a não ser consumista de filmes da indústria cultural que só busca lucrar em cima de você, um cidadão que deseja assistir filmes bons. Bom, gente, foi isso. Essa foi minha explicação sobre o consumismo e o consumismo no cinema. Até mais, viu? Com Deus.